Em destaque no Panorama CBN, mortos no Irã passam de 2.000 e manifestante deve ser executado. Brasil lamenta mortes sem criticar regime e Trump afirma ter cancelado qualquer diálogo. Lula escolhe chefe do jurídico da Petrobras como ministro da Justiça. Fernando Haddad defende a atuação do Banco Central na liquidação do Master. BTS anuncia shows em São Paulo depois de 7 anos. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Já começo indo ao Irã, depois de mais de 2 semanas de massacre contra a população iraniana que está protestando contra o governo, o Brasil finalmente se manifestou por meio de nota. Como é tradição na diplomacia brasileira, o Itamaraty afirma que cabe exclusivamente aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país. No comunicado, o Ministério das Relações Exteriores encorajou todos os atores a se engajarem em um diálogo pacífico, substantivo e construtivo, ao mesmo tempo em que disse acompanhar com preocupação a evolução dos protestos, transmitindo condolências às famílias das vítimas. Mas não há nenhuma menção ao regime iraniano. Segundo o Itamaraty, a Embaixada do Brasil não registrou brasileiros mortos ou feridos. A estimativa oficial é de que 85 brasileiros morem atualmente no Irã. Horas antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que cancelou qualquer diálogo com autoridades do Irã e pediu que os manifestantes sigam protestando. Ele afirmou que a ajuda dos Estados Unidos está a caminho, sem explicar o que isso significa. Trump vem ameaçando intervir no país caso as repressões aos protestos sigam sendo feitas de forma violenta. Trump já disse que pode voltar a fazer ataques diretos ao território iraniano como represália, retomando uma escalada de tensões entre os dois países. Em um discurso em Detroit, ele disse que os assassinos vão pagar um preço alto. A todos os patriotas iranianos, continuem protestando, tomem o controle de suas instituições se possível e guardem o nome dos assassinos e dos abusadores que estão abusando de vocês. Guardem os nomes deles, porque eles pagarão um preço muito alto. A Rússia divulgou um comunicado condenando os Estados Unidos pelo que descreveu como interferência externa subversiva na política interna do Irã. Diversos países europeus, como Finlândia, Dinamarca, Reino Unido, França, Espanha e Alemanha, convocaram representantes do Irã em suas embaixadas para expressar a condenação do uso da violência. Essa terça, uma fonte do governo iraniano disse à agência de notícias Reuters que cerca de 2.000 pessoas já morreram nos protestos. Isso é mais do que o dobro do que eu relatei ontem aqui no Panorama, com base em uma organização de direitos humanos. Moradores do país relataram que forças de segurança estão atirando diretamente contra os manifestantes. Há relatos de tiro na cabeça. A fonte, ouvida pela Reuters, culpou os manifestantes, que chamou de terroristas, por mortes de cidadãos e agentes de segurança. Um manifestante de 26 anos que foi preso na semana passada deve ser executado nesta quarta-feira. A família de Erfan Soltani foi informada sobre a execução, mas não recebeu nenhuma informação sobre quando o julgamento dele aconteceu e nem sobre quais são as acusações contra ele. Se for concretizada, vai ser a primeira execução oficial desde o início dos atos, em 28 de dezembro. Um integrante da organização Hengel de Direitos Humanos disse à BBC que nunca se viu um caso avançar tão rapidamente, mostrando que o governo está usando todas as táticas que conhece para eliminar as pessoas e espalhar medo. Apesar do bloqueio quase total da internet, que dificulta a comunicação e a verificação das informações, imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram centenas de pessoas nas ruas, além de incêndios em equipamentos públicos e corpos enfileirados dentro de sacos do lado de fora de hospitais. O jornalista, escritor e analista político João Paulo Charlot explicou na programação da CBN o contexto em que se dão esses protestos. É um país que, por conta do seu programa atômico, que desafia as potências ocidentais, foi colocada sob um cerco econômico parecido com Cuba, né? Ou parecido com a Venezuela, que a gente viu recentemente,
o que, claro, castiga muito a economia local. Então, tem esses dois fatores. Um de fundo, pessoas vivendo sob uma ditadura teocrática de fundo religioso desde 79, e questões circunstanciais, que é a perda do poder de compra, a inflação, o desemprego e as dificuldades provocadas por embargos e sanções impostas pelo Ocidente em cima de um regime ditatorial. Nesta terça, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, se disse horrorizado com o que chamou de repressão das forças de segurança iranianas aos protestos pacíficos. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que a situação do país estava sob controle total. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse achar que o regime dos ayatolás que governam o Irã está em seus últimos dias e semanas. Em visita à Índia, Merz disse que quando um regime só consegue manter o poder por meio da violência, então ele está efetivamente no fim, e que a população agora está se levantando contra esse regime. Merz disse que a Alemanha está em contato próximo com os Estados Unidos e governos europeus e pediu a Teherã que acabe com a repressão mortal aos manifestantes. Ele não comentou sobre os laços comerciais da Alemanha com o Irã. O governo alemão é o parceiro comercial mais importante do Irã dentro da União Europeia. Mas essa relação vem diminuindo. As exportações alemãs para o Irã caíram 25% em 11 meses. Representam menos de 0,1% do total das exportações alemãs, de acordo com a agência Reuters. Na segunda à noite, o presidente Trump anunciou que países que façam negócios com o Irã estarão sujeitos a uma tarifa de 25% sobre qualquer transação realizada com os Estados Unidos. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, avaliou o impacto da medida para o Brasil. Essa nova ameaça atinge o Brasil em cheio, que o Brasil tem um comércio grande com o Irã, é o quinto maior parceiro, mas, além disso, é um comércio super favorável para nós. 2 bilhões e 800 são superávit para nós. Ao contrário da relação com os Estados Unidos, que é deficitária para o Brasil, a relação com o Irã é superavitária para o Brasil fortemente. Então, o Brasil vende essas coisas que o país tem em abundância, como soja, milho, e, além disso, o Irã passou a integrar o grupo dos BRICS. Essa ampliação dos BRICS é muito discutível. Sabia-se que ia dar problema, mas nesse momento, se essa é a medida, quer dizer, quem tiver negócios com o Irã, quem tiver relação com o Irã pode ser sobretaxado, então uma nova ameaça vai pairar sobre a relação Brasil-Estados Unidos, depois de todo o esforço do ano passado para reduzir o impacto e a dimensão das tarifas, sobretarifas do governo Trump contra o Brasil. A China, um dos principais parceiros comerciais do Irã, afirmou que não há vencedores em uma guerra tarifária e que vai defender seus direitos e interesses. Mudando agora de assunto, indo para o caso Master, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master, que ele classificou como que pode ser a maior fraude bancária do país. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, dando todo o respaldo institucional da Fazenda. Eu penso que houve ali uma convergência sobre como ajudar, como fazer o melhor para o país conhecer a verdade, apurar responsabilidades, eventualmente obter ressarcimento dos prejuízos causados. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, Haddad disse que tem conversado também com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, que na segunda se reuniu com o presidente do Banco Central. Essa reunião foi marcada depois de entendimentos diferentes entre as duas instituições sobre a inspeção no Banco Central. E depois do encontro, como eu te contei ontem no Panorama, o presidente do TCU afirmou que o presidente do BC, Gabriel Galípolo, concordou que o Tribunal de Contas tenha acesso a documentos sobre a liquidação do Banco Master. Ficou entendido nessa conversa que o TCU vai respeitar a prerrogativa do Banco Central sobre a liquidação do Master, sem adotar nenhuma medida sobre o tema, que o TCU só vai ter acesso aos documentos que o Banco Central disponibilizar, respeitando o sigilo bancário e financeiro imposto pelo BC, e que a inspeção não será feita pelo gabinete do relator Jonathan de Jesus, que foi o ministro que determinou a inspeção, e sim por técnicos de auditoria. Com todo esse entendimento, o Banco Central retirou aqueles recursos que tinham sido colocados
contra essa inspeção. Aliás, a inspeção não é nem chamada assim mais. É chamada de diligência pelo pessoal no TCU e no Banco Central, segundo o jornal O Globo. E a ideia é que ela aconteça rápido para que o TCU saia do holofote, aprovando a liquidação do Master no fim do processo. A diligência vai ser feita por uma área técnica do TCU, que já se manifestou favorável à liquidação. Tudo isso porque no fim do ano passado o Banco Central enviou ao TCU um histórico sobre o processo apontando que o Master estava em uma crise aguda de liquidez e o relator Jonathan Jesus, que é um ex-deputado do Republicanos apoiado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, considerou que faltavam documentos para embasar as explicações. E nesse momento de pressões contra o Banco Central brasileiro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, assinou uma declaração conjunta com outros presidentes de bancos centrais pelo mundo em apoio ao presidente do Federal Reserve, que é a autoridade monetária americana. Jerome Powell confirmou na segunda-feira que o Departamento de Justiça notificou a instituição com intimações de um grande júri e ameaçou apresentar uma acusação criminal relacionada ao depoimento dele ao Senado no ano passado sobre a reforma de prédios históricos do Banco Central. Nessa terça, o presidente Donald Trump, ao responder jornalistas sobre a acusação, disse que a reforma está bilhões de dólares acima do orçamento e que Jerome Powell ou é incompetente ou é corrupto. E aí o manifesto dos presidentes de bancos centrais, que foi divulgado nessa terça, reafirma a autonomia técnica das instituições como pilar central da estabilidade econômica global. Esse documento é assinado também por instituições como o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra. Como você sabe, Trump tem pressionado desde o início do mandato dele, no ano passado, pela queda mais rápida dos juros no país. Aqui no Brasil, o presidente Lula escolheu o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, como o novo ministro da Justiça, no lugar de Ricardo Lewandowski. Ele deixou o cargo na semana passada, depois de quase 2 anos. Wellington foi secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil entre 2023 e 2024, um cargo que lida diretamente com o presidente. Em 2016, ainda no governo Dilma Rousseff, ele ocupou o cargo de ministro da Justiça por um curto período. E a Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Overclean, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, além de corrupção e lavagem de dinheiro. E o principal alvo agora foi o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. Segundo a TV Globo, todos os endereços onde foram cumpridos mandados de busca são relacionados ao deputado. Ele foi encontrado em uma fazenda na cidade baiana de Entre Rios, onde teve o celular apreendido. Os mandados foram expedidos pelo ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo determinou o bloqueio de 24 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas para interromper a movimentação de valores de origem ilícita. Segundo os investigadores, dinheiro de emendas era direcionado para licitações. Aí servidores públicos facilitavam a vitória de empresas que, ao executar os serviços contratados, superfaturavam os contratos, e aí dessa forma acontecia o desvio de dinheiro. Em junho do ano passado, policiais federais também cumpriram mandados contra este deputado, o assessor dele e prefeitos de municípios baianos. Em nota, a defesa de Félix Mendonça Júnior afirma que a atuação dele sempre se limitou à apresentação de emendas para garantir recursos a municípios baianos, e ele negou ter participado de qualquer negociação relacionada à execução dos repasses. Félix criticou nessa nota o tempo de duração da apuração. Disse que a lentidão de investigações dessa natureza compromete reputações e causa prejuízos políticos, especialmente em ano eleitoral. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um novo recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação dele. Os advogados apresentaram um agravo regimental contra uma decisão de Moraes de dezembro, que tinha rejeitado a apresentação de um recurso. Mas Moraes considerou que o pedido é absolutamente incabível juridicamente e que não há possibilidade de novos recursos. Na página de economia, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,71%
aos 161.990 pontos. O dólar comercial subiu 0,06%, cotado a R$ 5,37. O euro vale R$ 6,26, com baixa de 0,12%. O presidente Lula sancionou a lei que libera o pagamento de benefícios retroativos a servidores federais, estaduais e municipais. O texto descongela a contagem de tempo para adicionais, como quinquênios e licenças-prêmio, suspensa durante a pandemia entre 2020 e 2021. A medida, de autoria da deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, beneficia quem aguardava o tempo de serviço para subir na carreira ou se aposentar. E o Banco Central informou que brasileiros ainda têm 10 bilhões de reais esquecidos em bancos. Desse total, quase 8 bilhões pertencem a 49 milhões de pessoas físicas. O restante é de empresas. Até o momento, o sistema já devolveu cerca de 13 bilhões de reais. Apesar da dúvida sobre o fim do programa, o Ministério da Fazenda confirmou que não há prazo limite para o resgate. A consulta deve ser feita só pelo site oficial do Banco Central para evitar golpes, hein? Vai aí, ó, valoresareceber.bcb.gov.br. Na página de polícia, foram presos 3 suspeitos de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. Segundo as investigações, eles fazem parte do PCC e tinham sido presos pelo delegado em 2005 por roubo a banco. Rui Ferraz Fontes foi executado em setembro do ano passado em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele marcou a carreira justamente pelo trabalho de enfrentamento ao crime organizado no estado. Os presos são Fernando Gonçalves dos Santos, Márcio Serapião de Oliveira e Manuel Ribeiro Teixeira. Eles teriam atuado no planejamento do crime, prestando apoio logístico aos demais executores. 2 pessoas seguem foragidas, entre elas Pedro Luiz da Silva Moraes, que teria fugido para a Bolívia. Antes dessa fase da operação, o Ministério Público já tinha denunciado 8 pessoas pelo assassinato. Um dos envolvidos morreu ao resistir à prisão. E as investigações continuam para identificar outros possíveis mandantes do crime. Eu volto ao noticiário internacional porque uma nova onda de ataques aéreos russos à infraestrutura energética da Ucrânia deixou 70% da capital, Kiev, e ao menos 7 regiões do país sem eletricidade nessa terça-feira. E o detalhe é que as temperaturas na Ucrânia podem chegar a cerca de menos 15 graus neste inverno europeu. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou mais de 300 drones contra o país, além de 18 mísseis balísticos e 7 mísseis de cruzeiro. Na Argentina, uma pessoa morreu e 35 ficaram feridas por causa do avanço repentino do mar. O fenômeno foi descrito como um mini tsunami. Foi nas praias de Mar del Plata, Santa Clara del Mar e Mar Chiquita, na província de Buenos Aires. No momento do incidente, a região registrava temperaturas acima de 38 graus, então dezenas de milhares de turistas aproveitavam na orla. A subida do nível de água aconteceu em poucos segundos, avançando mais de 50 metros sobre a faixa de areia e arrastando banhistas e equipamentos. O homem que morreu, Yair Mano, tinha 29 anos. Ele era um atleta de destaque no hipismo internacional. Morava na França e passava férias com a namorada. Ele estava com a água na altura dos joelhos em uma lagoa que se conecta ao mar quando foi surpreendido pela correnteza. Um outro homem sofreu parada cardíaca e foi internado em estado estável. Os outros 35 feridos tiveram cortes e outros machucados sem gravidade. Morreu nessa terça-feira, aos 68 anos, o cartunista Scott Adams, criador da tirinha Gilbert. Ele enfrentava um câncer de próstata em estágio avançado. O quadrinho retrata a vida de um homem de 30 anos que trabalha em uma empresa de tecnologia e ficou famoso pela visão ácida da vida de trabalhadores de escritório. Nos últimos 10 anos, Adams passou a elogiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, no podcast que ele tinha, começou a questionar o Holocausto e se opor à vacina contra a Covid-19. Em 2023, o quadrinho dele deixou de ser publicado em jornais nos Estados Unidos, depois de Adams afirmar que pessoas negras eram um grupo de ódio
e que pessoas brancas deveriam ficar longe. Trump lamentou a morte dele em uma rede social. E antes da última notícia deste Panorama CBN, eu convido você a mandar mensagem para o podcast. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. O Tiago Rocha, na caixinha de comentários do Spotify, escreveu sobre as vitórias do filme O Agente Secreto no Globo de Ouro. Leandro, boa noite. O Agente Secreto é do Brasil. A soberba voltou. E aí eu te pergunto, raparigou ou não raparigou? É outra piada interna do filme O Agente Secreto. Quem assistiu sabe do que ele está falando. Obrigado, Tiago Rocha, pela sua mensagem. Continuem participando aí do Panorama. E também não esquece de seguir o podcast no seu aplicativo de áudio favorito. Conhece essa aí? É a primeira do Spotify do grupo sul-coreano BTS. Grupo que anunciou que vai voltar ao Brasil depois de 7 anos. O grupo de K-pop divulgou que vai fazer 3 shows em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Ainda não tem informações sobre o local e nem data para venda de ingressos. O último show lá em 2019 foi no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. Na América do Sul, o grupo também vai se apresentar em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires. Essa turnê marca a reunião do grupo depois dos 7 membros serem liberados do serviço militar em junho de 2025. E o novo disco do BTS também vai ser lançado este ano, no dia 20 de março. Não sei se você gosta do BTS, mas provavelmente seu filho, sua filha, sobrinhos, né? Prepara a carteira aí e também a disposição para acompanhar todo mundo no show do BTS. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.